Olá pessoal, lembra que eu já falei em alguns vídeos para vocês que a floresta amazônica, floresta tropical, possuem vários recursos que você pode encontrar nela. Então já pensou você andando na floresta, você não encontra nada, não tem uma farmácia, você está com uma dor de cabeça, está com uma inflamação, uma infecção, o que você faz neste caso? Então, não se esqueça que muitos dos princípios de medicamentos são extraídos de espécies vegetais, espécies botânicas que estão presentes nas florestas. E hoje aqui agora, nesse momento aqui, eu encontrei bem aqui, parece algumas lianas, cipós, mas não são. É a saída, a gente chama da porta de entrada, o cachimbo, porta de entrada de algumas abelhas sem ferrão. Essas aqui são as espécies de abelha sem ferrão, a jataí. E elas estão entrando aí na sua casa aí, ó. Eu falei para vocês, parece um cipó. Se camufla muito bem no meio dos cipós aqui. E a entrada está bem distante do tronco da árvore. Então, ela começou ali, ó. A sua entrada, a sua saída. Ela foi fazendo. E agora ela tem a entrada praticamente aqui. Aqui ela tem a sua entrada. Elas estão chegando todo momento aqui trazendo néctar e pólen para a fabricação do mel. Rapaz, e olha o que eu observei aqui agora. Do lado da onde eu estou realizando a gravação aqui, a predação de uma aranha. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui, vou interromper a minha fala aqui, depois eu volto falando de novo, para mostrar essa predação aqui. Então tá ali um achado importantíssimo aqui, ó, bem do lado da onde eu estou fazendo algumas gravações, as filmagens aqui, eu encontrei essa espécie aqui, essa aranha, e está predando outra aranha. Olha só que interessante. São algumas espécies que existem na floresta amazônica. Geralmente muitas estão associadas ao solo, à liteira, ao solo, ao chão da floresta. E essa daqui ela não está tão alta, está nas folhas a uns 50 centímetros do solo. Embaixo aqui da folha aqui a gente consegue fazer a visualização desse belo animal aqui. E uma coisa importante, se for algumas tarântulas mais conhecidas, que você sabe que ela tem toxicidade, algum veneno, mas que não é tão letal para o ser humano, causa uma dor, um incômodo. Mas se ela não é tão letal para o ser humano, aí você pode manusear, se aproximar, mas alguma espécie que você desconfia assim, que pode ter uma toxicidade um pouco maior, é sempre bom ter um receio. E desse grupo, as características morfológicas aí, mostrando de forma mais simples para vocês, e aí você fala, mas isso é um inseto? Não é um inseto também? Não, isso aqui é um aracnídeo, faz parte do grupo das aranhas. Todo aracnídeo é artrópodes, todo inseto é artrópodes, mas nem todos os artrópodes são insetos, isso aqui é da classe aracnídea. E aí a gente percebe aí logo nos apêndices articulados, que são os membros, eles possuem 4 pares, tá aqui, vou focar de novo. Tá aí os apêndices articulados, eles possuem 4 pares, 2 de cada lado. E o grupo dos insetos possui apenas 3 pares, 3 de cada lado. De repente ela soltou a presa, pulou ao solo e se armou em posição de ataque. Então eu vou estar verificando mais a fundo na literatura, mas isso aqui tudo indica que é uma armadeira. Então é um aracnídeo bem venenoso. Então tem que tomar todo cuidado dentro da floresta com relação a alguns organismos que nem esses. São chamadas de aranhas armadeiras porque quando elas se sentem ameaçadas, elas se posicionam armadas em posição aí de ataque aí, para afugentar o seu predador ou mesmo para desferir a sua picada aí e injetar a sua toxina. E olha só como que ela ficou, pessoal. Dá uma olhada, a posição de ataque que essa aranha está
nesse exato momento. Sem dúvidas, é uma verdadeira armadeira. Qualquer mexidinho nas folhas, no chão, ela já se arma já para desferir o bote. Crianças, não façam isso em casa, tá? E olha como que é o ciclo da vida. A aranha acabou de desocupar o espaço e as vespas carnívoras já estão aqui se alimentando da caranguejeira, da aranha caranguejeira, da tarântula. Depois de verificar a predação aí da aranha, então a gente está de volta aqui para falar sobre as abelhas sem ferrão. Abelhas sem ferrão são abelhas conhecidas, tem várias denominações. Na Amazônia que elas são conhecidas como abelha indígena, abelha tradicional, abelha silvestre, abelha nativa. Então são as abelhas que ocorrem praticamente em todo o território brasileiro, em todos os biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, os Campos Sulinos, todos os biomas brasileiros têm a presença de abelhas sem ferrão. Essas abelhas elas são nativas da região, por isso que em alguns livros, algumas pessoas chamam de abelhas indígenas, porque são abelhas silvestres, são abelhas nativas. E ao contrário de algumas abelhas, como por exemplo a Apis mellifera, que é a produtora de mel, essas daqui não possuem um ferrão que injeta uma toxina, mas algumas são bem agressivas. Então tem várias espécies, tem a mandaçaia, uruçu, a jataí, e dizem que o mel dessas abelhas, dizem não, eles são de boa qualidade, supera e muito o mel produzido pela abelha Apis mellifera, que é a produtora de mel. Então, as abelhas elas coletam néctar e pólen das flores das plantas e transformam esses produtos em mel, própolis, cera e geleia real. São os produtos produzidos pelas abelhas. Com a cera, você pode fazer vela, pode utilizar como impermeabilizante, então tem várias utilidades. O mel é hidrato de carbono, então o mel, aproximadamente mais de 75% do mel é composto de açúcares. Então, é glicose e frutose, que é transformado pelas glândulas que as abelhas possuem e elas conseguem fazer a transformação. Elas fazem essa transformação. Então, o mel é fonte de carboidrato. Se você precisar de energia, se você está perdido, se você precisa de energia para manter o seu metabolismo funcionando, o mel é uma ótima saída. E no Antigo Egito, já foi encontrado desenhos rupestres, já foi encontrado relatos e até mesmo o próprio produto de que o mel é um produto que não estraga com facilidade. Então, o mel ele dura muito e muito tempo, se bem estocado. Outra coisa, além do mel, que você também pode estar utilizando como medicinal, que tem propriedades medicinais, porque no néctar tem a presença de açúcar e no pólen tem a presença de aminoácidos, que são os precursores que produzem as proteínas. Então, se o mel é tão importante, o própolis ele tem ação antifúngica, antibacteriana e funciona como um antibiótico da floresta também. Você pode estar utilizando ele. É muito utilizado por populações tradicionais. Já foi muito utilizado pela espécie humana. Então, por que o própolis é produzido? O própolis é produzido para poder desinfetar a colmeia, que é o ninho daquelas abelhas ali, e não deixar que fungos,
que bactérias entrem na sua casa e estraguem todos os seus produtos, contaminem os seus filhotes, as suas larvas, e assim acaba prejudicando toda a sociedade das famílias das abelhas. Outra coisa, tem uma diferença entre as abelhas, que a abelha sem ferrão, geralmente elas são sociais, ou seja, vivem em grupos bem extensos, tem várias espécies sobrevivendo junto. Aqui, próximo de mim, acabou de passar o mamangava. O mamangava já é uma abelha com ferrão e é uma abelha solitária. E é uma abelha nativa também. Então, só que esses não produzem mel. Então, quem produz mel? As abelhas sociais. E quem não produz mel são as abelhas solitárias. Solitárias só vivem para sobreviver mesmo. Elas coletam pólen, coletam néctar, mas só para sua sobrevivência. Só para aquele indivíduo ali conseguir manter a sua espécie e dar continuidade. Só para aquela pequena família. Outra coisa, pessoal. Então, se você estiver na floresta, você precisar desse produto aqui, é uma boa, é uma ótima. Mas não é sobre esse assunto que eu vou falar hoje para vocês. Isso é apenas um introdutório. Eu estou falando de abelhas porque as abelhas são as principais polinizadoras da copaíba, copaífera. E é sobre a copaíba que eu vou estar falando hoje, a extração sustentável do óleo de copaíba. Ou seja, a extração, a coleta, as boas práticas no manejo da copaíba. Mas, pessoal, sobre abelha, o mel, própolis, eu vou estar falando em outro vídeo que eu vou abordar só esse assunto e falar mais sobre ele. Então hoje não vou falar não dá tempo para a gente estar comentando sobre ele. Então eu vou falar em um novo vídeo como que é produzido o mel, as propriedades do mel. Então, em um novo vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Talvez não mais em 2020, nós está chegando ao final, depois desse distanciamento social, a pandemia. Então eu tirei um tempinho aqui da finalização do ano letivo, das aulas, para poder estar vindo aqui até a floresta aqui, para poder estar fazendo essa gravação para vocês. Em breve a gente vai estar voltando à sala de aula novamente, tudo ao normal. E talvez no próximo ano, 2021, a gente faça esse vídeo sobre as abelhas, falando aí sobre as abelhas, que é tão importante no processo de polinização das flores. E na frutificação é a produção de frutos e de sementes. E aproveitando já que eu estou aqui, puxar um pouquinho a sardinha. Então eu estou aqui na Reserva Estadual Abaitará. Então a escola que eu trabalho é o Centec Abaitará. Então, se você não conhece, entra aí na rede social, no Facebook, no Instagram e conheça a minha escola, conheça o Abaitará. E venha, se você está fazendo ensino médio, venha cursar um curso técnico profissionalizante, venha estudar aqui comigo aqui no Abaitará. Talvez aqui a gente se encontre aqui nas disciplinas de biologia aqui, eu posso estar falando um pouquinho, explicando um pouquinho mais sobre esses assuntos para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos para mais uma aventura e verificar as boas práticas na extração sustentável do óleo de copaíba. O nome científico dessa espécie é copaífera. Ela tem ampla distribuição nos trópicos, em especial no Brasil, que tem mais de 16 espécies, em torno de 16 espécies de ocorrência de ampla distribuição no território nacional. E recebe vários nomes populares. Pau de óleo dísel, árvore milagrosa e a mais conhecida aqui é copaíba. As copaibeiras, elas podem atingir até mais de 36 metros de altura e aproximadamente mais de 140 centímetros de diâmetro no tronco. Ela produz um óleo no centro da medula. Esse óleo é ele que nós estamos atrás. Aqui é o caule, um caule lenhoso, que recebe o nome de tronco. Então é nesse tronco aqui que a gente vai estar fazendo a extração do óleo.
da copaíba. Mas antes de começar a falar sobre a extração, vamos ressaltar a importância das árvores em pé. Por que uma árvore é importante em pé? A gente vai para a economia. Se essa árvore fosse cortada, derrubada e transformada em madeira, logo logo a madeira ia se decompor, ia se deteriorar e você perderia todo o dinheiro. Na verdade, você ia ter só uma renda, só a venda da madeira. Na extração do óleo, além da extração da semente, que essa espécie produz também, que você pode estar comercializando as sementes, na extração do óleo, o óleo ele vai te render por muitos e muitos anos. Então você vai ter uma renda anual. Lembrando que pode variar de uma espécie para outra. Algumas produzem mais, outras produzem menos. Dependendo da coloração, você vai ter um preço melhor. Então tudo isso acaba influenciando. Mas as árvores são importantes em pé. Se a gente está no mês chuvoso e está seco, grande parte das chuvas só é favorecida graças ao processo que as árvores executam. As árvores, através do processo de fotossíntese, que é um dos principais processos, se a gente falar, mas o que é fotossíntese? Foto, luz, síntese, síntese de produto, produção de madeira, de produto, de carboidrato, celulose, a partir da luz, da luminosidade solar. Então, as plantas elas têm a capacidade também de fazer a evapotranspiração. O que é isso? Pegar a água que está no solo, no subsolo, e lançar essa água na atmosfera. Através dos seus vasos condutores, que tem um mais internamente, que também está no centro da medula, chamado xilema, é responsável pelo transporte de água e sais minerais do solo até as folhas desse vegetal. Aí tem outro vaso que está mais na região da casca aqui, mais externamente, que é o floema. Aí esse um é responsável pelo transporte de açúcar na planta. Esses vasos é similar às nossas veias, as veias sanguíneas, a circulação sanguínea do nosso corpo. Então, as plantas também realizam um processo similar desse jeito, e a partir disso ela consegue bombear para a atmosfera, se for uma árvore grande, como tem um aqui atrás, aqui, da onde eu estou fazendo, do meu estúdio, até aproximadamente 1000 litros de água na atmosfera, ela consegue bombear. Imagina a contribuição de todo esse processo. Então, por esse motivo, as árvores são importantes também em pé. Então é importante a gente deixar as árvores em pé. Além de que vários organismos utilizam isso aqui como morada. Imagina se alguém chegasse na sua casa e derrubasse a sua casa, você ia gostar? Desse mesmo jeito, é aqui na floresta. Às vezes a gente não liga para as outras espécies, a gente, isso é apenas uma formiguinha, isso é apenas um grilo, mas todas as espécies elas têm a sua contribuição no planeta. E dando continuidade, pessoal, ao processo do manejo sustentável da copaíba, a gente vai falar agora sobre essa árvore. Ela é conhecida como antibiótico da mata. Antibiótico, anti-inflamatório, antifúngica, antibacteriana. Tem todos esses princípios. Ela combate tudo isso. É anti. Ela vai combater. De certa forma, o óleo vai estar auxiliando e vai estar ajudando. Os indígenas na Amazônia, desde muito tempo, eles já sabiam da atribuição desse óleo, que esse óleo era utilizado, que você poderia estar salvando vidas, curando feridas com esse óleo. Então é bastante utilizado na medicina popular. Outra coisa importante, dizem, tem vários relatos, que os animais na floresta, quando eles estão feridos, eles esfregam as feridas na casca dessa árvore. Você vai falar, mas não tem nenhuma secreção. Mas essa daqui não. Mas algumas espécies pode ter um inseto, ter brocado, ou ter um ferimento, ou mesmo ela está secretando, não é muito, mas ela pode secretar também um pouco de óleo através da casca. Então os bichos se esfregavam para fazer a cura dos seus ferimentos no óleo da casca que está presente na copaibeira. Então, os animais da floresta já utilizavam e utilizam também a copaíba como um cicatrizante, como um anti-inflamatório.
Para fazer a extração do óleo, eu não preciso de muitos materiais. Então eu tenho aqui um trado, broca ou pua, conhecido por esses nomes, 3/4, 25 milímetros de diâmetro. Eu tenho aqui também o improvisado, eu posso até na floresta mesmo tirar uma madeira, que é para fazer um cabo aqui, para colocar nele aqui, para eu poder estar fazendo o manuseio. E de materiais que eu vou estar utilizando aqui, eu tenho um cano de PVC, de meia, 20 milímetros de diâmetro, que é para estar colocando no furo, para estar fazendo a extração. Eu trouxe uma trena de 3 metros, somente para poder estar fazendo a medição do diâmetro da árvore, para verificar se ela está apta para ser realizado o manejo. E uma garrafinha, uma garrafa PET, 1 litro descartável, para poder estar fazendo a coleta do óleo. Na região amazônica, o óleo eu vou citar de um estado vizinho nosso, que é no Acre. No Acre, eles dizem que o melhor período para a extração do óleo é nos meses chuvosos, a partir de novembro. Nós estamos em dezembro, aqui em Rondônia. Era para ser um mês chuvoso, mas ainda não está chovendo tanto assim no estado. Algumas pessoas falam que é por causa do desmatamento, outras pessoas falam mudanças climáticas. Então tem várias teses, várias teorias sobre a falta de chuva esse ano no estado. Mas pessoas mais antigas que já chegaram no estado de Rondônia na década de 1970 e 1980, falaram que já teve épocas, anos atrás, que aconteceu as mesmas coisas, de ser um ano seco, sem muitas chuvas. Então já era para ser chuvoso. Então, no Acre, a época mais apropriada para a coleta são os meses chuvosos. Então aqui em Rondônia eu vou tentar fazer da mesma maneira, como é um estado vizinho, então não tem tanta distância. E isso pode variar para outras regiões do país. Por quê? Porque em outras regiões as pessoas falam que na época seca é possível estar fazendo a extração do óleo, então em diferentes épocas do ano. Outra coisa importante para a gente estar ressaltando nesse processo aqui. A copaibeira em si, ela produz um óleo. Esse óleo, ele vai variar dependendo da sua densidade, da sua textura, do seu cheiro, da sua coloração. Tudo isso define na hora da venda. Então vai variar o preço aí, vai oscilar aí. Então tem vários preços no mercado aí em relação ao óleo da copaíba. E o primeiro passo desse manejo é verificar o diâmetro do DAP. O que significa o DAP? Diâmetro, altura do peito. Então estou aqui na altura do meu peito, basicamente na onde tem esse líquen aqui, que é essa manchinha no tronco da árvore. E aí o tronco da copaibeira eu vou estar fazendo a medição para verificar se é possível a gente já fazer a extração do óleo dessa espécie aqui. Então deu 54 centímetros de diâmetro. E a partir de 40 centímetros de diâmetro você já pode fazer a coleta do óleo. Eu não me escolhi uma espécie mais robusta, com um tronco mais grosso, por uma questão que o trado que eu trouxe, ele não é tão longo. Então eu não conseguiria chegar até o centro da planta para poder estar fazendo a extração. Mas se eu tivesse um trado mais longo, eu ia escolher uma espécie um pouco maior. Então agora a gente vai para a extração. Tem algumas lendas do saber popular que também vale não ignorarmos, que não pode olhar o alto para a copa da copaíba, senão ela não produz óleo. Que a melhor época de coleta da extração do óleo é na lua nova. Nós estamos próximo do quarto minguante, então lua nova só a semana que vem. Eu vou tentar tirar assim mesmo, hoje. Verificar, pelo menos mostrar como que é a técnica. E outra lenda é que não pode trazer mulher grávida próximo da copaibeira, senão ela não produz óleo. Então são saber popular das populações tradicionais, dos extrativistas, que tem essas recomendações para passar para a gente.
Em alguns locais, quando a árvore também não dá o óleo, eles costumam esquentar o tronco, não muito para não matar a planta, mas esquentar, diz que para amolecer a resina, para soltar a resina. Então, são algumas técnicas, são algumas dicas do saber popular. Então agora a gente vai para a extração, verificar se realmente vai ter. O primeiro passo, eu vou tentar furar de assim, que é para ficar com a leve inclinação, porque daí facilita o escoamento do óleo, na hora que eu encontrar ele. E aí você vai falar, mas Sérgio, você falou de sustentabilidade, você vai brocar agora, vai furar. Calma, pessoal. Boas práticas. Daqui a pouquinho eu tento explicar por que é sustentável. Eu quero dizer que é mais sustentável do que outras práticas que são feitas. Mas vamos lá então. E olha só foi eu falar que não tinha chuva, que estava pouca chuva em Rondônia, o tempo já virou e está chuviscando. A chuva acabou de começar a cair aqui na floresta aqui. E depois de alguns minutos, e a chuva que eu tinha falado agora há pouco foi passageira, só alguns pinguinhos já foi embora e o sol já está quente de novo. Depois de alguns minutos, já chegamos ao centro da medula e agora ficou até mais fácil de furar. E agora a gente vai ver se tem algum óleo aqui. Bem pessoal, acabei de fazer o furo aqui no tronco da copaíba e não deu óleo ainda. Então nesse caso, que nem eu falei para vocês, eu falei, mas como sustentável se você está furando a árvore? É porque muitas populações faziam o seguinte na Amazônia, cortavam, acabava ferindo o tronco da árvore, favorecendo a infestação de insetos, a infestação de fungos, e isso acaba sendo prejudicial e acaba matando a árvore. E nesse sistema aqui, o que nós fazemos? Colocamos um caninho de PVC de meia e junto com esse caninho de PVC de meia, uma tampinha. Essa tampa aqui a gente tampa aqui e deixa alguns dias para verificar se vai ter óleo, vai sair óleo nessa árvore. E geralmente não. Algumas árvores elas não dão óleo de imediato, então elas demoram alguns dias, de 1 a 2, até mais dias para produzir o óleo. Agora eu vou esperar alguns dias, na próxima semana eu volto aqui para verificar se essa árvore produziu óleo, se ela tem óleo, ou está verificando em outra árvore se tem a produção de óleo também. Então aqui eu faço a vedação com o cap, que é a tampinha aqui, e aí fica isolado. Nesse sistema aqui você protege o caule da planta contra o ataque de micro-organismos, de bactérias e o ataque de insetos também. Então ele ficou protegido aqui, ó, o caule da planta. Se caso eu não colocasse o cano aqui, eu ia fazer um tampão de madeira mesmo aqui e ia colocar no local. Como é uma espécie nova aqui, a regeneração dela é muito rápida e acontece bem mais fácil do que nas espécies mais idosas. Então na próxima semana a gente volta aqui para verificar como que ficou esse experimento. Pessoal, encerramos por hoje. A próxima semana eu volto aqui para verificar se deu óleo, se produziu óleo.